O orfanato ficava no alto de uma colina isolada, cercado por árvores velhas, galhos tortos e um silêncio que parecia ter se tornado parte da terra. Sua fachada era feita de pedra escura, coberta por musgo e rachaduras tão antigas quanto os horrores que ali habitaram. As janelas estavam quebradas em quase todos os andares, mas algumas, principalmente as do segundo pavimento, permaneciam intactas, com as cortinas ainda penduradas, como se alguém as tivesse arrumado há pouco tempo. O portão de ferro estava entreaberto, enferrujado, mas sem cadeado. Nenhum aviso de propriedade privada, nenhuma fita de isolamento policial, nada que afastasse quem, por alguma razão obscura, se sentisse chamado a entrar. E muitos, ao longo dos anos, se sentiram. Viajantes, curiosos, adolescentes brincando de corajosos. Nenhum ficou por muito tempo. Nenhum saiu o mesmo. Alguns nunca saíram. Dizia-se que o orfanato fechou repentinamente numa noite fria de dezembro, muitos anos atrás, após uma tragédia que nunca foi completamente explicada. Os jornais falaram de um incêndio. Os registros do governo diziam que o local havia sido evacuado por falta de recursos. Mas moradores antigos, os poucos que ainda viviam nos arredores, contavam outra versão. Falavam de gritos ouvidos à noite, de crianças nas janelas pedindo ajuda, mesmo depois de o lugar ter sido abandonado. Contavam que os animais evitavam aquela colina e que, certa vez, um cachorro pastor correu em desespero até morrer de infarto após entrar no salão principal. Falavam também da mulher que ali trabalhava e que, após o fechamento do orfanato, desapareceu como se nunca tivesse existido. Seu nome não constava em nenhum documento oficial, mas todos a chamavam de Susan. Por dentro, o orfanato permanecia inteiro demais para um lugar que ninguém mantinha. Os móveis estavam cobertos de poeira, mas organizados. Havia pratos ainda sobre as mesas do refeitório, como se o almoço tivesse sido interrompido no meio. Nas paredes dos corredores, desenhos infantis emoldurados traziam imagens de rostos deformados, olhos gigantes, bocas costuradas e mãos sangrando. O chão rangia com qualquer passo, mas não era apenas madeira seca. Rangia como se respondesse, como se reclamasse. As portas batiam sozinhas. As luzes, mesmo sem energia, piscavam como se alimentadas por algo que ninguém via. O dormitório principal era o cômodo mais grande, com fileiras de beliches, cada uma coberta por cobertores azuis rasgados. Em algumas camas, ursos de pelúcia ainda estavam deitados olhando para o teto, e em uma das paredes havia uma frase escrita com letras infantis, mas com algo de errado na caligrafia. A gente ainda está aqui. E abaixo dela, dezenas de marcas verticais riscadas com unhas, tantas que a madeira estava gasta, afundada, como se crianças tivessem contado os dias, ou as noites, ou as vítimas. Apesar do abandono, não havia cheiro de mofo ou podridão. O que se sentia ao entrar era algo mais denso, um calor úmido, sufocante, como se o ar estivesse vivo, como se a casa respirasse por conta própria, como se reconhecesse quem entrava, e mais que isso, como se estivesse esperando. Porque tudo ali parecia parado no tempo, menos uma coisa: a porta principal, a grande porta de carvalho, com a maçaneta em forma de cruz. Ela estava entreaberta, nunca trancada, nunca completamente fechada, como se desde aquela noite esquecida, alguém ou algo tivesse ficado encarregado de mantê-la assim, para dentro, sempre, para fora, nunca mais. A história do orfanato parecia adormecida, enterrada sob camadas de silêncio, negligência e medo. Mas a chegada de uma nova visitante, anos depois, traria tudo à tona novamente. Seu nome era Ava, e ela não fazia ideia do que aquele lugar escondia, nem que, ao cruzar aquela porta entreaberta, ela já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Ava tinha 32 anos, olhos claros, expressão firme e uma aparência que misturava juventude com exaustão. Psicóloga forense, especializada em ambientes institucionais, ela havia sido contratada por uma ONG com o objetivo de avaliar antigas estruturas assistenciais do país para um projeto de resgate histórico e possível revitalização. Quando o orfanato surgiu na lista, foi tratado como mais um ponto de inspeção.
Mas nenhuma das informações sobre ele parecia clara. Havia datas contraditórias, endereços diferentes, documentos sobre crianças que não constavam em nenhum sistema oficial. E ainda assim, a ordem era visitá-lo, documentar tudo e registrar um relatório. Simples, objetivo, frio. Ava seguiu as instruções com a mesma rigidez que aplicava em todos os seus casos. Mas desde o momento em que seu carro passou pelo portão enferrujado, algo dentro dela pareceu murchar, como se uma parte de si tivesse sido deixada para trás. E nada no mundo conseguiria explicar a sensação de familiaridade que sentiu ao ver a fachada daquele prédio sombrio pela primeira vez. Ela entrou pela porta da frente com uma lanterna, câmera digital, gravador de voz e uma pasta com fichas antigas. A luz natural ainda banhava parte dos cômodos, mas o silêncio era tão absoluto que seus próprios passos pareciam deslocados no espaço. Assim que cruzou o hall, Ava parou. Ouviu algo como uma respiração longa, mas não era dela. Não havia ninguém. Apenas a escadaria coberta de poeira e 2 corredores laterais que levavam às antigas salas de aula e aos dormitórios. Por um momento, Ava pensou em voltar ao carro, reorganizar sua documentação, verificar o sinal do celular, mas decidiu seguir. O gravador começou a captar o som ambiente, apenas o ranger do assoalho, o assobio do vento contra as janelas quebradas e uma batida, vinda do andar de cima. Uma batida seca, única, como se algo tivesse sido derrubado de propósito. Ava congelou por 2 segundos. Depois subiu. O segundo andar era mais escuro. As cortinas, surpreendentemente intactas, bloqueavam a luz. Ava se aproximou de uma porta com o número 6. Ao empurrá-la, viu um quarto vazio, exceto por 4 camas. Mas as camas estavam queimadas e os colchões ainda pareciam ter marcas de mãos. O cheiro ali era diferente, como de roupa de criança guardada por décadas, ou de suor infantil entranhado em madeira. Na parede, desenhos com giz, mas não infantis, expressavam pavor, olhos gigantes, bocas abertas, cordas, sombras. Ava tirou fotos, registrou as imagens com o gravador e anotou no bloco: Quarto 6, perturbador. Parecem ter dormido aqui até o fim. No centro do quarto havia um círculo feito de brinquedos quebrados, e no meio dele, um botão. Um único botão de camisa infantil, como se alguém tivesse desaparecido ali. Só isso. E Ava sentiu pela primeira vez o medo entrar. Naquela noite, ela decidiu dormir em uma pousada distante. Mas não conseguiu. Sonhou com barulhos de correntes, crianças chorando, alguém sussurrando seu nome do lado de fora da janela. Quando acordou, o relógio marcava 3h03, o mesmo horário que havia sido anotado em uma das fichas antigas. Daniel acorda todas as noites, às 3h03, dizendo que a Senhora do Silêncio está chamando. No dia seguinte, Ava retornou ao orfanato decidida a encerrar a vistoria e concluir o relatório com um parecer negativo. Mas algo a impediu. Ao entrar novamente, viu uma porta aberta que jurava estar trancada no dia anterior. Era o antigo escritório da diretora. No canto, sob uma pilha de móveis empilhados, havia um assoalho solto. E debaixo dele, um caderno. Não era um caderno qualquer. A capa estava riscada com força, quase rasgada. O nome Daniel aparecia várias vezes, como se a criança tentasse se lembrar de quem era. As primeiras páginas tinham desenhos normais, mas a partir da metade, tudo mudava. Frases como "ela ouve tudo", "não pode chorar", "se você responder, ela entra", se repetiam. A última página estava molhada, como se alguém tivesse chorado sobre ela recentemente. E nela, em letras trêmulas, a mensagem que fez o coração de Ava parar. A nova senhora chegou. Ela entrou ontem. Tem cabelo loiro e olhos tristes. Ava fechou o caderno com as mãos tremendo. Era uma descrição dela. Ava não conseguia parar de olhar para aquela última página. O nome dela não estava escrito de forma direta, mas tudo, cada detalhe, coincidia com sua aparência. O cabelo loiro preso num coque desalinhado, os olhos tristes, algo que ela ouvira a vida inteira, e até o gesto de entrar na noite anterior. Era impossível. A última criança registrada no orfanato, chamada Daniel, havia desaparecido décadas antes, e o prédio estava abandonado
há pelo menos 20 anos. O papel do caderno estava envelhecido, sim, mas não o suficiente. A tinta ainda cheirava fresca. A folha, apesar de amarelada, parecia ter sido molhada há pouco. Ava sentiu uma vertigem, como se o chão sob seus pés estivesse levemente inclinado. Quis pensar que era psicológico, mas o frio na espinha não era fruto da mente. Era o ar. O ar ao redor havia mudado. Tornara-se pesado, úmido, como se, ao abrir aquele caderno, algo tivesse sido despertado. Ela o colocou dentro da mochila com mãos trêmulas, tentando manter o foco. Precisava terminar aquela inspeção. Mas havia uma parte dela que já sabia. Aquilo não era uma simples vistoria. Algo estava acontecendo ali, e estava acontecendo com ela. Quando desceu novamente até o térreo, encontrou a porta da frente, fechada, totalmente. A mesma porta que nunca trancava. Forçou a maçaneta, chutou com o ombro, tentou usar uma chave mestra. Nada funcionava. Era como se o prédio a tivesse engolido. Pegou o celular, sem sinal. Tentou o rádio. Está mudo. Sem estática, sem chiado. Nada. Apenas um silêncio que parecia cada vez mais atento. No refeitório, onde antes vira mesas vazias cobertas de poeira, agora havia pratos arrumados. O chão estava limpo. As cadeiras empurradas como se crianças tivessem acabado de se levantar. No canto da sala, perto de um vitral quebrado, uma cadeira de rodas infantil. Enferrujada. Vazia. Mas com as rodas ainda girando, como se tivesse sido empurrada segundos antes. Ava sentiu um impulso irracional de correr, mas conteve. Respirou fundo. Precisava entender. Então voltou para o escritório da diretora, onde encontrara o caderno. No chão, ao lado da fresta do assoalho, agora havia uma segunda coisa. Uma boneca. A boneca era grotesca. Feita de pano, costurada com linha preta, tinha olhos costurados com botões diferentes, um azul e um branco. A boca, no entanto, era o mais perturbador. Não existia. Apenas uma linha vermelha costurada, onde deveria estar a boca da boneca. E nas costas dela, uma frase escrita com letras pequenas demais para serem infantis. Se ela ouvir você, ela fica. Ava guardou a boneca em uma sacola plástica, sentindo o peso daquilo tudo. Estava no meio de um delírio, uma armadilha, alucinação por excesso de tensão, mas algo no cheiro da boneca, algo no toque da linha, tudo era real demais. E pior, era pessoal demais. Voltou ao dormitório onde ficava o quarto 6. Dessa vez, quando entrou, sentiu um cheiro de fumaça. Forte, presente, como se algo estivesse queimando naquele momento. As camas estavam exatamente como antes, exceto por um detalhe. Os nomes nas cabeceiras, antes apagados, agora estavam claramente visíveis, escritos em giz. Lucas, Mia, Daniel e Ava. Escrito com letras tremidas, mas reconhecíveis. Era seu nome. Na cama vazia, na que não tinha urso de pelúcia. Aqui estava virada diretamente para o armário do quarto. E no armário, por trás da porta entreaberta, duas mãos pequenas segurando a fresta, como se alguém estivesse ali dentro, observando em silêncio. Ava se aproximou em choque, puxando a porta com força. Mas não havia nada. Apenas roupas infantis antigas e o som de algo correndo pelo corredor do lado de fora. Correu atrás. Apontou a lanterna ofegante, tremendo, coração disparado, e viu, na curva do corredor, uma criança, de costas, cabeça baixa, corpo imóvel. Quando se aproximou, Ava percebeu que a criança parecia desenhada. Os contornos do corpo tremiam como se fossem carvão fresco sobre papel molhado. E a criança falou, sem virar. Você trouxe de volta o nome dela. Antes que Ava pudesse reagir, as luzes piscaram. E quando se acenderam, a criança havia sumido. No chão, apenas um papel dobrado ao meio, com caligrafia tremida, como uma anotação de diário. Ela não gosta quando escrevem seu nome. Foi assim que tudo começou. Naquela noite, Ava não foi embora. Não porque não queria, mas porque não podia. A porta principal permanecia trancada, como se tivesse sido selada de dentro. As janelas estavam trancadas por barras de ferro que ela não havia notado antes, e o porão, cuja porta estava sempre aberta no dia anterior, agora estava coberto por cadeados que não pareciam novos.
Era como se o orfanato estivesse mudando à medida que ela se aprofundava, como se as paredes tivessem memória. Como se, de alguma forma impossível de aceitar, elas estivessem reagindo à presença dela. Ava então decidiu passar a noite ali dentro, na sala do antigo refeitório. Estendeu um saco de dormir, encostou as costas na parede e deixou o gravador ligado, apenas por precaução. Era sua forma de se proteger da própria sanidade. Mas naquela noite, o gravador captaria mais do que ela jamais poderia suportar. No início, foi apenas o som do vento, mas pouco depois das 2 da manhã, vieram os estalos. E então os sussurros, vozezinhas suaves, infantis, impossíveis de entender, que pareciam vir de dentro da própria parede. Ava, desperta, ficou imóvel. O som se intensificava devagar, como se ganhasse confiança. As vozes não estavam distantes. Estavam logo atrás, como se crianças estivessem presas entre os tijolos. Ela colocou o ouvido na parede e, por um instante, o som se tornou claro. Alguém dizia seu nome. E depois, em coro de vozes infantis, não diga nada, não responda. Ela escuta pelo concreto. Ava recuou com o corpo em pânico, olhando ao redor, ofegante. Mas a sala estava vazia. O gravador continuava captando sons, agora cada vez mais nítidos. Gritos abafados, arranhões e uma risada baixa. Uma risada de mulher. Na tentativa de manter o controle, Ava recomeçou a vistoria pelo corredor dos dormitórios, com uma lanterna em uma mão e o gravador na outra. Mas o que encontrou foi ainda pior. Riscos recentes na pintura. Palavras feitas com unha ou faca. Fala e ela entra. Ela tá no andar de baixo. A voz não é dela. Frases repetidas, uma sobre a outra, em diferentes tamanhos, em alturas compatíveis com crianças de diferentes idades. E entre elas, um desenho de algo que não parecia humano. Um corpo magro, com braços compridos demais e o rosto costurado. Abaixo do desenho, uma legenda. Silêncio é respeito. Ava sentiu a garganta secar. Seu corpo inteiro parecia rejeitar aquele lugar, como se estivesse sendo invadida por dentro, como se algo estivesse crescendo em sua mente. Então, enquanto passava pela ala das salas de aula, uma voz a chamou. Clara, vinda de trás de uma parede. Uma voz de menino. Doutora, me ajuda! Ava encostou o ouvido na parede e respondeu sem pensar. Daniel? O silêncio que se seguiu foi absoluto, mortal. E em seguida, a resposta. Agora ela sabe. E a parede tremeu, como se algo estivesse se mexendo por trás dela, como se algo muito grande tivesse sido acordado e começasse a rastejar pelas entranhas da construção. Ava recuou, tropeçou, caiu de costas no chão empoeirado. E no teto acima dela, inscrições apagadas começaram a reaparecer, como se ressuscitadas pela presença dela. Nomes de crianças, datas, palavras riscadas. E no centro, uma frase escrita com fuligem. Ela ouve pelo concreto. Desesperada, Ava foi até a escada de serviço, tentando alcançar o sótão para se trancar por segurança. Mas na subida, encontrou uma criança, sentada no 3º degrau. Uma menina de tranças, vestida com um uniforme antigo do orfanato, imóvel, com os olhos abertos, mas costurados, e a boca também, com linha preta grossa, a mesma da boneca encontrada no escritório. Ava engasgou com o próprio grito, tentou correr, mas a menina simplesmente desapareceu, como fumaça sugada pelas paredes. E no degrau onde ela estava, um bilhete rabiscado com carvão. Se você viu ela, então você tem que ouvir. O som voltou, mais forte. As vozes não eram mais sussurros, eram coros, risadas, lamentos, pés correndo. E por trás de tudo isso, uma única voz feminina, doce e implacável, entoando palavras que Ava não conseguia entender, mas que soavam como ordens, como comandos, como uma língua esquecida, como se aquela voz tivesse poder sobre as outras. E no fundo, Ava sabia, não estava sozinha. Nunca esteve. E agora era ouvinte também. Ava desceu os degraus que levavam ao porão como quem caminha para dentro de um túmulo. A lanterna tremia em sua mão, e o gravador, que agora parecia uma bússola invertida do inferno, vibrava com interferências mesmo sem captação de som.
O ar ali era denso, mofado e trazia o cheiro inconfundível de umidade misturada a algo pior. Algo doce demais, como carne passada. A porta, que antes estava trancada com correntes, agora se abria sozinha. Nenhum som mecânico, nenhuma resistência. Ela apenas cedeu, como se estivesse esperando que alguém chegasse. E Ava chegou, com o corpo inteiro reagindo àquele chamado silencioso, guiada por uma força que não sabia nomear. Ela entrou. O porão não era como o resto da casa. Não havia sinal de abandono. O chão era de cimento liso, coberto por marcas recentes de arranhões. As paredes, antes invisíveis à planta do prédio, formavam um labirinto com corredores estreitos e salas de contenção. A iluminação vinha de lâmpadas antigas presas ao teto por fios expostos, todas acesas, apesar da falta total de energia em todo o orfanato. No centro do salão principal, uma cena absurda. 3 gaiolas de ferro presas ao chão com correntes grossas. Dentro delas, restos de objetos infantis, sapatinhos, pedaços de tecido, dentaduras de brinquedo e até uma chupeta ainda com um pedaço de carne colado nela. Em uma das gaiolas, o que parecia ser cabelo humano amarrado com fita azul. Shiva se aproximou com nojo e horror. As grades estavam manchadas com algo escuro e pegajoso. Em uma delas, havia uma placa de madeira que dizia: "Não abrir durante a noite." E abaixo dela, outra: "Fala e ela desce." Como se aquelas gaiolas fossem mais que celas, fossem ofertas, como se crianças tivessem sido deixadas ali como sacrifício. Não havia dúvida. Aquilo não era um orfanato, aquilo era um altar, um sistema de contenção para algo que não deveria ser libertado. Algo que se alimentava do som, da fala, da resposta. Um eco que ganhava corpo quando se falava. E por isso, o silêncio. A imposição do silêncio total. Ava recuou, tonta, com náusea. O gravador captou mais um som. Um som que ela não ouvia com os ouvidos, mas sentia nos ossos. Como uma vibração profunda, ritmada. Como respiração. Ela então viu o painel de controle. Uma caixa enferrujada com 3 botões e uma alavanca. Acima de tudo, uma frase talhada na parede. "Abra se quiser ver. Feche se quiser ouvir." E abaixo, com sangue seco, alguém escrevera à mão: "A diretora deixou aqui o que não podia matar." Ava não sabia se era loucura, pesadelo ou verdade absoluta, mas precisava registrar. Sacou o celular, que milagrosamente havia ligado por segundos, tirou fotos, gravou vídeos curtos, mas a bateria caiu para 1% e no instante seguinte apagou. O gravador parou, a lanterna piscou e então tudo ficou escuro, totalmente. Por segundos que pareceram minutos, Ava não via absolutamente nada, até que as lâmpadas voltaram, todas ao mesmo tempo, e uma figura surgiu ao fundo, no canto da parede, parada, longilínea, com braços finos demais, longos demais. A cabeça pendia para o lado, e o corpo tremia como uma imagem distorcida. Os olhos eram 2 buracos negros, e da boca saía linha. Linha preta, grossa, igual à da boneca. A figura não andava, ela deslizava. E com cada metro que se aproximava, as lâmpadas piscavam mais forte. Ava tentou correr, mas as correntes das gaiolas começaram a se mover sozinhas, prendendo seus pés. Ela caiu. A criatura parou, não tocou, apenas observou. E então falou, mas não com som. Falou direto dentro da mente dela. "Você abriu. Agora escuta." E Ava escutou. Foi como se 100 vozes falassem ao mesmo tempo dentro da cabeça. Crianças gritando, chorando, suplicando, algumas rindo de maneira maníaca, outras dizendo palavras que ela não entendia. Mas entre todas, uma voz surgiu clara, nítida e com autoridade. "Susan falhou. Agora é sua vez." Ava desmaiou. Quando acordou, estava sozinha no chão frio. As gaiolas estavam abertas, vazias. A porta do porão, agora trancada por dentro. E a última coisa que viu antes de apagar novamente foi seu próprio nome gravado na parede, com sangue fresco acima da inscrição: Supervisora Ava. Ao amanhecer, Ava despertou com o rosto colado no cimento gelado do porão. A luz que vinha de uma fresta alta mal iluminava as sombras que ainda pareciam vivas. Seu corpo doía, os pulsos estavam arranhados e a garganta seca,
como se ela tivesse gritado por horas, embora não se lembrasse de emitir um som. Ao subir de volta à superfície, as escadas pareciam mais longas e o orfanato diferente, como se envelhecido de uma noite para outra. As paredes estavam mais escuras, cobertas por manchas de umidade que desenhavam silhuetas humanas, silhuetas pequenas, infantis. O cheiro do lugar também havia mudado. Não era mais só poeira e mofo. Agora, havia o odor marcante de algo defunto, algo que apodrecia há décadas, mas que de algum modo ainda exalava calor. Ava não sabia mais o que buscava, nem se queria buscar, mas algo dentro dela dizia: você ainda não viu tudo. E o próximo chamado viria do lugar mais comum e mais cruel de todos, o refeitório. Ao empurrar a porta dupla que dava acesso ao salão das refeições, Ava percebeu que todas as cadeiras estavam organizadas como no dia anterior, mas agora havia pratos servidos, macarrão seco, pedaços de pão embolorados, copos cheios de água escura, como se uma refeição tivesse sido servida e abandonada. Os talheres estavam todos alinhados, e ao fundo, uma das janelas, a mais alta, estava aberta. O vento batia nas cortinas sujas, e no vidro embaçado, a marca de uma mão infantil, como se uma criança tivesse encostado ali por dentro ou por fora. Ava se aproximou com cautela, tremendo, cada passo um sacrifício de coragem. E então, ela o viu. Do lado de fora, a uns 20 metros de distância, um homem parado, imóvel, encarando a janela do refeitório. Seu corpo era magro, alto, a pele acinzentada e os olhos negros como tinta. Vestia algo semelhante a um uniforme hospitalar, mas rasgado, manchado, e com o nome Zachary bordado sobre o peito. Ele não piscava, não respirava, apenas fitava. Ava congelou. O homem não se movia, mas o vento soprava forte ao redor dele. As árvores tremiam, as folhas voavam, exceto onde ele estava. Ali tudo era estático, como se o tempo tivesse parado naquele espaço ao redor de seu corpo. Ava recuou lentamente, mas o homem continuou olhando, e então deu um passo, não em direção à porta, mas para mais perto da janela. E outro passo, e outro, até estar logo à frente do vidro sem nunca piscar, com os olhos fixos nela como se a visse por dentro. Ava caiu de joelhos, dominada por um terror tão primitivo que o corpo já não obedecia à razão. E então, o homem sorriu. Um sorriso fino, alongado, com lábios que se rasgaram até perto das orelhas. E sussurrou. Ava não ouviu com os ouvidos. Sentiu no peito. Ela me deixou lá fora. Você vai me deixar entrar? Nesse momento, todos os copos sobre as mesas do refeitório estouraram ao mesmo tempo. A água escura espirrou como sangue, sujando as paredes. As cadeiras caíram como se chutadas por mãos invisíveis. E do lado de fora, ele desapareceu. Sem som, sem rastro. Apenas sumiu. Mas a janela permaneceu embaçada. E a marca da mão, agora era uma mão de adulto. De alguém que não queria apenas olhar. Queria entrar e deixar algo para trás. Horas depois, ao rever as câmeras do celular que milagrosamente voltou a ligar por alguns minutos, Ava percebeu que algo havia sido gravado no modo automático. Um vídeo de 2 minutos e 42 segundos registrado da janela do refeitório, sozinho. No vídeo não havia som, mas via-se claramente o homem surgindo do meio do mato, como se fosse desenhado no quadro de pixels, aproximando-se da janela. E ali, bem no final do vídeo, ele aparece colado ao vidro, sussurrando. Seus lábios dizem algo que o vídeo não registra, mas Ava leu. Leu sem esforço. Eu sou a boca dela. Ela apagou o vídeo em desespero, mas o arquivo voltou, sozinho, com outro nome. Sussurro 1.mp4. E quando ela tentou deletar de novo, o celular travou. A tela piscou. E por uma fração de segundo, o rosto dele apareceu refletido no visor, como se estivesse dentro dela, como se agora já tivesse entrado. O escritório da antiga diretora parecia mais opressor a cada retorno. Eva notava detalhes novos sempre que pisava ali, como se o ambiente estivesse se completando aos poucos, revelando peças de um quebra-cabeça horrível. Naquele fim de tarde, enquanto o céu tomava uma tonalidade cinza esverdeada, ela decidiu vasculhar a estante de armários metálicos do canto esquerdo, onde documentos estavam empilhados,
de forma quase deliberada, como se esperassem ser descobertos. Ao puxar uma gaveta emperrada, encontrou uma caixa plástica transparente com 10 fitas cassete etiquetadas à mão, todas com caligrafia firme e inclinada, marcadas com nomes de crianças e datas. Acima de tudo, havia uma fita rotulada com letras vermelhas. Sessão final Susan. O gravador portátil que trouxera ainda funcionava, com pilhas sobressalentes. Ava inseriu a primeira fita. O chiado inicial fez seu estômago revirar. Em seguida, uma voz feminina, suave, mas com algo de gélido na entonação, começou a falar. Sessão 4. Menino, Daniel. Ouvimos a voz novamente esta noite. Ele insiste em dizer que ela estava com fome. Aplicamos contenção verbal. Silêncio absoluto durante 15 minutos. Daniel ficou em estado catatônico. A voz não apareceu durante o experimento. Conclusão. Ela só responde à palavra falada. Ava pausou, tremendo. Aquilo não era só um registro disciplinar. Era uma experiência. Como se a diretora estivesse testando o comportamento da entidade, ou alimentando-a. Nas fitas seguintes, outras sessões emergiam. Vozes infantis entrecortadas por soluços, gritos abafados, longos silêncios. Em uma delas, uma menina chamada Mia implorava para que a mulher da boca de linha parasse de vir à noite. Em outra, um menino gritava que a diretora era pior que a coisa lá do espelho, mas era a fita rotulada como sessão final que mudaria tudo. Quando Ava deu play, o ambiente pareceu congelar. A fita começava com um ruído de fundo estranho, quase biológico, como um som de garganta ou algo respirando através de líquido. A voz de Susan surgiu logo depois, diferente das outras gravações, mais cansada, mais afetada. Hoje será minha última sessão. A voz não aceita mais as crianças. Ela quer alguém novo. Ela quer alguém que escute, alguém que entre sem saber, que fale por engano, que permaneça por compaixão. Ela fez uma pausa longa. Depois continuou. Se você está ouvindo isso é porque entrou. É porque achou que estava aqui para avaliar. Mas você foi chamada. Como eu fui. A voz só muda de corpo. Ela me usou. E agora vai usar você. A fita então foi preenchida por sons de batidas violentas. Como se móveis estivessem sendo jogados contra as paredes. Gritos, muitos gritos. Uma risada baixa. A mesma que Ava ouvira nas madrugadas. E no final, silêncio. Um silêncio tão absoluto que era como se a fita tivesse parado de gravar o mundo. Mas não. O gravador ainda rodava. E no último segundo, uma voz rouca, distorcida, sussurrou. A próxima boca já está aberta. Ava derrubou o aparelho, sentindo a garganta fechar. Tentou sair da sala, mas a porta não cedia. Quando olhou para o espelho antigo, pendurado na parede, viu algo que a paralisou. Seu reflexo. Não era o seu. Era o de uma mulher mais velha. Cabelos grisalhos, olhos esbugalhados, pele com marcas de costura sob os lábios. E atrás dela, no reflexo, crianças. Várias. Paradas. Olhando. Algumas choravam, outras riam. E todas estavam sem boca. Ela virou-se rapidamente. Nada. Estava sozinha. Mas quando olhou para a estante, viu que a fita Sessão Final não estava mais lá. Em seu lugar, uma nova fita havia surgido. Etiquetada à mão com sua caligrafia, Sessão 1, Ava. O corredor que levava ao quarto 6 parecia mais longo naquela noite. As lâmpadas piscavam num ritmo irregular, como se tentassem imitar batimentos cardíacos erráticos. Ava caminhava com passos curtos, sentindo o chão ranger sob seus pés, não mais como madeira velha, mas como se algo vivo se contorcesse sob as tábuas. Ao chegar diante da porta do quarto 6, ela notou que havia uma nova marca na madeira, uma impressão digital em sangue seco, pequena demais para ser de um adulto. A maçaneta estava morna ao toque, estranhamente limpa em meio à poeira generalizada do prédio. Quando ela girou e empurrou a porta, o som que saiu não foi de dobradiças enferrujadas, mas de um sussurro coletivo, como se o quarto respirasse com a chegada dela. Por dentro, o quarto havia mudado novamente. As 4 camas queimadas estavam inteiras, reformadas, com lençóis dobrados, travesseiros fofos e brinquedos cuidadosamente posicionados. Cada cama tinha um nome bordado:
Lucas, Mia, Daniel e Emily. O ar ali era doce e artificial, como de desinfetante usado em excesso em hospitais antigos. Havia fotos nas paredes, fotos antigas em preto e branco, com crianças de olhos arranhados. Na escrivaninha ao fundo, cadernos abertos com frases repetidas. Ela escuta por baixo. Não olhe pelo buraco. Fica quieto que ela vai embora. Ava se aproximou de um dos cadernos e passou os dedos sobre a escrita. A tinta escorreu como se estivesse molhada, e sem que ela tocasse em nada mais, as luzes do teto se apagaram. O quarto mergulhou num breu absoluto. Foi então que as vozes começaram. Primeiro, suaves, depois, descoordenadas, desesperadas. Vozes de crianças, vozes reais. Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. E logo em seguida, doutora, não fala, fica quietinha, ela vem pelo som. Ava cobriu a boca com as mãos, o coração disparado, os olhos tentando se adaptar ao escuro. Mas não havia escuridão suficiente para esconder o que surgia. 4 figuras sentadas nas camas. 4 silhuetas infantis, imóveis, uma em cada canto. Elas tremiam de leve, como se congeladas de medo. E então, a figura na cama de Daniel falou: "A gente queimou para tentar sair, mas ela ficou com nossos nomes." Ava tentou acender a lanterna. Nada. Tentou sair do quarto. A porta estava trancada. Não por fora, por dentro, como se as próprias crianças quisessem mantê-la ali. E foi então que uma das silhuetas apontou para a parede. Ava se virou e viu um espelho, oval, encardido, envolto por moldura de madeira antiga. Mas a superfície refletia não o quarto, e sim uma sala subterrânea, com velas acesas, círculo de sal, gaiolas abertas, e uma mulher de costas, parada, cabeça baixa, tinha cabelos loiros. Ava era o reflexo dela, mas o corpo não era o dela, era o de Susan, como se estivessem se fundindo, como se a entidade estivesse costurando uma nova carcaça, como se Ava estivesse sendo costurada ponto por ponto, dentro do papel da próxima diretora. As vozes aumentaram, gritos, risadas, palavras em línguas que não pertenciam ao mundo. Ava se virou em pânico. As crianças agora estavam de pé, mas não tinham rosto. Só buracos costurados onde deviam estar olhos e bocas. E nos peitos, costurados diretamente à pele, nomes em letras de pano. Ava, Ava, Ava. Em todos, como se já fosse parte delas, como se já tivesse sido digerida por aquele lugar. Com um impulso de desespero, Ava correu até a porta e a arrombou. Quando saiu do quarto, o corredor estava em chamas, mas o fogo não queimava, apenas iluminava, e no final do corredor, uma figura a esperava, alta, feminina, com o rosto coberto por uma máscara de madeira, daquelas usadas em rituais. A figura ergueu uma das mãos e apontou, não para Ava, mas para dentro do quarto. Ava se virou. O quarto 6 estava vazio novamente, silencioso, como se nada tivesse acontecido, exceto por um detalhe. No centro do chão estava o caderno de Daniel, aberto em uma nova página que não existia antes. Lá estava escrito: "Hoje a nova entrou. Vamos tentar avisar ela, antes que ela vire boca." Ava passara os 2 últimos dias presa naquele orfanato, mas sua percepção do tempo já havia se distorcido a ponto de parecer semanas. Tudo ali dentro se comportava como um organismo vivo, reconfigurando os espaços, resgatando memórias mortas e empurrando sua sanidade para os limites mais frágeis da razão. Depois do terror vivido no quarto 6, ela encontrou abrigo temporário em uma antiga sala de reuniões, onde havia pastas arquivadas, folhas amareladas e, mais importante, uma lareira ainda intacta. Foi ali que encontrou o documento mais antigo e mais perturbador de todos, o diário da fundadora do orfanato, escrito com uma caligrafia feminina impecável e assinado apenas como E.S. O diário começava como um relato nobre, cheio de boas intenções. Mas conforme as páginas avançavam, o tom mudava, do cuidado para o fanatismo, da compaixão para o desespero. E então, Ava descobriu o pior: rituais. O orfanato havia sido criado como um santuário para crianças silenciosas. Mas o silêncio nunca foi por empatia. Era uma exigência,
uma necessidade, porque a entidade que habitava o porão, aquela que respirava por entre as paredes, não suportava o som da infância. Ela se alimentava dele e se rebelava quando ouvia demais. A fundadora passou a impor um sistema de punições, jejuns prolongados, amordaçamento noturno, isolamento sensorial e, acima de tudo, a proibição total de qualquer palavra durante as fases de lua cheia. Nesses dias, segundo ela, a escuta do ventre se abre e a voz caminha entre os dormitórios procurando por falhas. Ava sentiu um calafrio ao olhar para o calendário em ruínas pendurado na parede. Era noite de lua cheia e o orfanato sabia disso. No porão, onde as luzes haviam queimado de vez, Ava encontrou o salão circular descrito nos escritos. Um espaço ritualístico subterrâneo, onde as crianças eram amarradas com panos vermelhos, enfileiradas ao redor de uma fenda no chão. Uma rachadura circular feita no cimento, com mais de 2 metros de diâmetro, tapada apenas por uma grade de ferro. Era dali que a voz subia, dali que ela sussurrava. Havia ossos ao redor, ossos pequenos, alguns com fitas de cabelo ainda amarradas, brinquedos de madeira queimados, ursinhos sem olhos, e no centro, exatamente como no diário, um altar baixo com 4 marcas de mãos infantis pintadas em sangue escuro, e uma 5ª marca fresca. Ava se aproximou, e então viu o que não deveria ver. A voz finalmente visível, mesmo que parcialmente, um corpo feito de costura e osso, com braços que se dobravam no lugar errado e um rosto onde apenas os ouvidos existiam. 5 pares de orelhas, nenhum olho, nenhuma boca. Mas ela falava mesmo assim. Falava direto dentro do corpo como se seu som não usasse ar, mas sangue. Ava caiu de joelhos, não por escolha, mas porque seu corpo obedeceu. Você ouviu demais. A voz era maternal e cruel, acolhedora e insuportável. Ava chorava sem conseguir emitir um som sequer. Agora você será a guardiã. Agora você silenciará as próximas. Em um impulso de desespero, Ava gritou. O som ecoou de maneira absurda pela sala, como se tivesse sido proibido de nascer ali. E então, a voz urrou. Um som que rachou as paredes, apagou as luzes e fez as velas se dobrarem para trás. A grade da fenda no chão se rompeu. Algo subiu. Algo que Ava não viu, mas sentiu. Passou por ela. Entrou pelos ouvidos, pelo nariz, pela pele. E, de repente, ela não era mais Ava. Ela era o som de todas as vozes juntas. Era Daniel, era Mia, era Lucas, era Susan, era E.S., era a própria fundadora. E também era a voz. No escuro, deitada no chão, Ava sorriu e abriu os olhos. Mas eles não estavam mais lá. Na manhã seguinte, se é que aquilo era manhã, o orfanato inteiro parecia respirar de forma diferente. O ar estava mais pesado, carregado de fuligem, como se algo tivesse sido queimado nas entranhas da estrutura. Ava acordou no chão da antiga sala de música, envolta em cobertores infantis que ela não lembrava de ter tocado. Em seu peito, um broche antigo com a inscrição Supervisora Temporária, o mesmo design que aparecia nas fotos antigas da diretora Susan. Mas Ava não era mais apenas Ava. Algo nela havia sido aberto, como se seu corpo tivesse se tornado um condutor de ecos alheios. Ela escutava tudo, até o que não queria. Vozes infantis que não existiam mais, risos que vinham de cômodos lacrados, passos leves no teto onde não havia acesso e, acima de tudo, a respiração. Aquela respiração insuportável, vinda da chaminé. Era uma estrutura antiga, localizada no salão central do orfanato. Uma chaminé de tijolos largos, hoje oca, sem uso, mas ainda intacta. Ava foi até ela como quem responde a um chamado invisível. Sabia que havia algo ali. Sempre soube. O cheiro de fumaça e carne queimada era forte o suficiente para fazer os olhos lacrimejarem. Pegou uma escada velha, posicionou contra a base de pedra e subiu, com o coração disparado. No topo da abertura, a escuridão era total. Ela apontou a lanterna e então viu, primeiro, pedaços de tecido infantil presos entre os tijolos. Depois um pequeno braço, mumificado, com uma pulseira de identificação amarrada. E, finalmente, o corpo inteiro. Era uma criança, ou o que restava dela, encolhida dentro da chaminé,
como se tivesse sido empurrada viva ali dentro e tentado subir. Os ossos estavam dobrados em ângulos impossíveis, as unhas gastas até o sabugo, mas o que mais gelou Ava foi o rosto. Os olhos estavam abertos e secos, como se jamais tivessem fechado, nem mesmo depois da morte. Ao lado do corpo, uma boneca idêntica àquela que ela encontrara no escritório da diretora. Mesmo pano, mesma costura de linha preta, mesmo detalhe, sem boca. E nos dedos da criança, algo apertado com força. Uma fita cassete quebrada, marcada com o nome Emily não usar. Ava desceu da escada tremendo com a fita na mão e procurou o gravador antigo. Inseriu a fita, mesmo danificada. Ao dar play, um ruído alto cortou o ar, seguido por um grito de criança. Depois uma voz feminina, a de Susan, sussurrando com urgência. Ela sabe que Emily tentou fugir. A chaminé era a única saída, mas a boca ouviu. A boca sempre ouve. Então, a voz da criança, fraca, suplicante. Não quero ir para o fogo. Não quero virar ela. Mamãe, por favor. E a gravação se encerrou com um som abafado, como carne sendo comprimida em espaço estreito. Ava vomitou no chão. O cheiro, o som, a presença, tudo estava sendo absorvido por ela, como se sua mente estivesse sendo moldada ao horror daquele lugar. Subitamente, a lareira do salão, desativada há décadas, se acendeu sozinha, com chamas brancas, sem calor. E no centro do fogo, o rosto da criança da chaminé não queimava. Sorria, com os olhos costurados, e disse: "A gente é carvão. A gente aquece a próxima." O fogo apagou instantaneamente. No chão, no lugar das chamas, surgiram 4 sapatos infantis enfileirados, todos com etiquetas. Shiva leu cada nome. O último, Ava. No espelho mais próximo, seu reflexo mostrava algo que ela ainda não havia notado. Um fio preto saía de sua boca, quase imperceptível, um ponto de costura, como o primeiro de muitos. Depois de encontrar o corpo na chaminé e assistir impotente ao fogo branco que revelava seu nome entre os objetos das crianças perdidas, Ava soube. Não estava apenas presa no orfanato, estava sendo iniciada. Cada aparição, cada som, cada página de diário ou fita reproduzida não era acidental. Era parte de um processo, um ritual reverso, silencioso, onde a vítima não era morta, mas transformada em algo novo, ou antigo, algo que já estivera ali antes, em outras formas, e agora ganhava sua vez. A transformação se acelerava. Ava começou a ouvir coisas sem necessidade de gravadores. Vozes que antes sussurravam, agora gritavam diretamente dentro de sua mente. Ela ouvia frases inteiras ao pisar em certos corredores. Sentia ondas de pânico se aproximando antes mesmo de ouvir passos. Sentia cheiro de vela queimada quando abria portas, e em sua língua, algo novo, um gosto metálico constante, como se palavras que nunca foram ditas estivessem tentando emergir de sua garganta, mas amarradas, costuradas em silêncio. Foi numa dessas madrugadas febris que Ava entrou na biblioteca do orfanato. Um cômodo antigo quase intacto, coberto por poeira e livros grossos. Ali, entre as estantes, encontrou uma caixa de madeira com inscrições infantis. Dentro, 7 papéis dobrados, como regras de um jogo. No topo da caixa, em letras tortas, o jogo da escuta. Regras: 1. Fica em silêncio. 2. Fecha os olhos. 3. Se ouvir alguém te chamar, não responde. 4. Se ouvir o seu próprio nome, corre. O jogo era praticado pelas crianças, segundo os registros durante a noite. Era obrigatório, uma forma de selecionar quem seria escolhido para o próximo ritual. Quem ouvia a voz até o fim do jogo era levado. Quem permanecia em silêncio vivia mais um dia, mas nunca por muito tempo. Ava, curiosamente, sentia-se compelida a jogar, como se os papéis não fossem apenas recordações, mas convites. E quando ela tocou um dos bilhetes, sentiu os ouvidos estalarem, como se o som ao redor tivesse desaparecido completamente. De repente, não havia mais ruídos, nem o farfalhar das folhas, nem o ranger do prédio, nem o som da própria respiração. Era como se tivesse sido engolida por uma bolha de surdez absoluta. Mas então, lentamente, o som voltou.
Não por fora, mas por dentro. E o primeiro chamado surgiu, suave, infantil. Ava. Ela congelou. Lembrou da regra. Não podia responder. E não respondeu. Mas a voz se aproximou. Você quer brincar comigo? Eu sou você. As estantes começaram a se mexer, sacudindo-se com violência. Livros caíam. Poeira se espalhava. Mas Ava ficou imóvel. Fechou os olhos. Tapou os ouvidos. Chorava. E foi então que ouviu seu próprio grito. Um grito que não emitira, mas era sua voz, desesperada. Socorro! Eu não quero morrer aqui! O chão estremeceu. E ao abrir os olhos viu, no centro da biblioteca, uma figura igual a ela. Ava. Mesma roupa, mesma expressão, mas com a boca aberta em costuras e os olhos arrancados. A cópia gritava, distorcida. Agora é você. Ava correu. A biblioteca desabava atrás de si. Estantes tombavam sozinhas. Livros ardiam em chamas verdes. E a cada passo, vozes gritavam seu nome em tons diferentes. Infantis, adultos, velhos, animais. Quando chegou ao corredor, desabou contra a parede e chorou. E ao olhar para sua mão, viu que um novo bilhete havia surgido em sua palma, como se tivesse sido entregue invisivelmente. Nele estava escrito: Você perdeu o jogo. Agora, você é a que escuta. E desde então, Ava nunca mais conseguiu dormir. Porque toda vez que fecha os olhos, ela ouve o próprio nome. O quadro de honra do orfanato era uma relíquia emoldurada que Ava havia ignorado nos primeiros dias. Pendia na parede oposta ao salão principal, cercado por fotos antigas de crianças sorridentes e prêmios por boas condutas. Era o único objeto que parecia intacto em meio ao caos decadente da estrutura, sem poeira, sem rachaduras, sem traços do tempo. Mas naquela noite, enquanto Ava vagava entorpecida por mais uma sequência de alucinações, gritos e sussurros, seus olhos foram atraídos até ele, como por um ímã silencioso. Algo pulsava naquela moldura. Algo se mexia. Ava se aproximou lentamente. O quadro era composto por várias placas de latão, cada uma com um nome gravado e uma foto colada. Eram 25 crianças homenageadas ao longo dos anos. Algumas datas remontavam à década de 1950. Outras absurdamente recentes, com anos que jamais deveriam aparecer num local abandonado há décadas. E então, ela viu, na última linha, uma placa de latão novíssima, reluzente, sem poeira, sem marca do tempo. Apenas um nome, Ava L. E ao lado, um espaço vazio, como se sua foto ainda estivesse para ser adicionada. No reflexo da moldura, Ava viu seu próprio rosto, mas ele sorriu sozinho. Ela não sorria, e por trás de si, uma silhueta. Virou-se com um sobressalto. Nada, mas o reflexo permanecia. A sombra estava lá, altíssima, magra, cabeça abaixada, a mesma que surgira nas visões anteriores, a mesma que falara em sua mente, só que agora estava mais próxima. A moldura tremia. O latão começou a escurecer, como se estivesse sendo queimado de dentro para fora. E então, o rosto da fundadora apareceu, não colado ao quadro, mas dentro dele, como se a madeira da moldura fosse pele, como se o quadro respirasse. A mulher, E.S., já a primeira diretora, sorria com uma expressão de loucura e ternura, e falava com os olhos. Ava entendia. Era uma convocação, um chamado para continuar o ciclo. O chão ao redor do quadro começou a se abrir em fissuras finas, como raízes vivas. Do centro delas, emergia algo escuro, líquido, espesso, sangue ou tinta. Era impossível saber. A parede atrás da moldura começou a rachar, e a moldura inteira afundou lentamente dentro da parede, como se fosse engolida. Kiva tentou recuar, mas estava paralisada. Quando conseguiu gritar, o som foi sugado para dentro do quadro, como se não pudesse mais existir fora dali. E quando tudo silenciou, uma nova imagem surgiu no vidro. Um retrato em preto e branco. Ava, com os olhos costurados, e um crachá no peito escrito: Diretora interina. A voz. Os retratos ao redor começaram a se mexer. Lentamente. As crianças nas fotos sorriam. Algumas piscavam. Outras apenas olhavam fixamente. Nenhuma era normal. Cada sorriso era uma ferida. Cada olhar,
um grito congelado, e no canto da moldura, escrito em sangue fresco, quem escuta demais vira parede. De repente, todas as luzes do corredor estouraram ao mesmo tempo. A escuridão engoliu o espaço, e no fundo do corredor um som se aproximava. Passos arrastados como garras raspando pelo chão. Ava correu sem saber para onde, mas o prédio já não obedecia à geografia. Portas davam em lugares errados, escadas levavam a tetos, espelhos devolviam imagens de futuros, e paredes cochichavam. Quando finalmente parou para respirar, Ava notou que estava novamente em frente ao quadro de honra, mas agora estava dentro dele. Do lado de fora, no corredor, seu corpo era apenas mais um retrato. Olhos costurados, boca ausente, e dentro da parede, Ava escutava. Escutava tudo, para sempre. Os arquivos oficiais diziam que o orfanato havia sido desativado em dezembro por inconsistências administrativas e abandono estrutural. Uma justificativa seca, burocrática, que jamais explicaria o que Ava agora vivia por dentro. Após ser engolida pelo quadro de honra, Ava não estava mais fisicamente presente no orfanato como antes, mas sua consciência se movia por dentro das paredes, escutando conversas que já não aconteciam, revivendo memórias que ninguém mais possuía. Era como se o prédio a absorvesse como um novo membro do corpo. E em uma dessas travessias pelas entranhas da estrutura, Ava encontrou um arquivo esquecido, escondido dentro do cofre de ferro da antiga sala dos inspetores. Ali, entre documentos queimados e relatórios rasgados, havia um dossiê completo sobre o verdadeiro fim do orfanato. Não foi acidente, não foi abandono, foi extermínio. O documento, datado de 23 de dezembro, descrevia um relatório interno escrito à mão por alguém chamado apenas de Agente B. Nele, a revelação mais sombria. 29 crianças desapareceram de uma só vez durante uma noite de tempestade, após um experimento conduzido pela diretora Susan, um ritual de silêncio forçado. Elas foram trancadas em diferentes alas do prédio, com a promessa de que a primeira que falasse iria libertar a última. Um jogo perverso, mas nenhuma falou, por horas. E quando a tempestade cortou a energia e os sons começaram a vazar do porão, ninguém foi até elas. Quando a equipe de emergência chegou, dias depois, encontrou o prédio queimado por dentro, sem marcas externas, portas seladas com arames, crianças carbonizadas ainda amarradas às camas, e outras, jamais encontradas, o poço da lavanderia, o sistema de esgoto e até a caixa d'água foram esvaziados em busca dos corpos. Nada, nem ossos, nem roupas. Apenas uma coisa foi encontrada, uma gravação feita automaticamente por um dos intercomunicadores. O áudio tinha pouco mais de 3 minutos. Começava com sons de chuva, seguidos de sussurros infantis. Vozes muito baixas dizendo frases repetidas. Não fala, ela está escutando. A diretora disse que ela vai buscar quem chorar. Depois, um grito. Um único grito infantil. E então, um segundo som, não humano. Algo entre respiração e ranger de metal. Algo vivo, algo muito velho. O relatório dizia que técnicos do governo tentaram restaurar o áudio, mas todos os arquivos corrompiam após o trecho onde uma criança sussurrava. Ela já está aqui. Ava sentia cada palavra como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Porque ela estava. Estava dentro do tempo do orfanato agora. Cada parede era uma memória, cada fresta, um olho. E então, ela viu. Foi arrastada por sua consciência para o refeitório principal, agora transformado em sala cerimonial. Viu os corpos das crianças empilhados. Viu Susan ajoelhada, coberta de sangue e sussurrando. A voz precisa de novas bocas. Eu tentei. E então, viu Susan cortar os próprios lábios com uma tesoura de costura. Viu o corpo dela desaparecer diante das crianças. Viu as paredes absorverem o que sobrou. E no centro de tudo, a entidade. Agora não mais sombra, não mais sussurro. Um ser completo, costurado, múltiplo, formado pelas partes de todas as crianças. Rosto de um, braços de outro, peito de 3. E uma boca, feita de várias bocas costuradas entre si. Naquele dia, o orfanato não foi só cenário de um massacre.
Ele virou o massacre. Tornou-se o corpo de todos. E desde então, nenhum dos sobreviventes conseguiu viver fora dali por muito tempo. Alguns enlouqueceram. Outros voltaram para se matar nas escadas. Um deles, Daniel, viveu por 30 anos num hospício, repetindo uma única frase. A gente queimou, mas ela não queima. Ela respira parede. Ava chorava, mas suas lágrimas agora corriam pelas rachaduras das paredes, escorrendo pelo chão como infiltração. Porque ela era parede, era telhado, era quadro, era boneca. E também era voz. Para os que observavam de fora, os poucos moradores antigos ainda vivos, ou exploradores urbanos que se aproximavam do orfanato sem nunca ousar ultrapassar os portões, o prédio parecia o mesmo de sempre. Vazio, ruína esquecida, parte da paisagem. Mas por dentro o tempo se curvava. Ava estava viva, ou ao menos parte dela. Um resquício de consciência que ainda se reconhecia nos espelhos rachados, nos reflexos de poças d'água, ou nos traços tortos rabiscados com carvão nas paredes. Não havia mais dias, noites, horas. Havia apenas presença e escuta. Uma escuta viva, faminta, constante. Ava agora era a orelha do orfanato. E ele falava com ela, o tempo todo. Seu corpo físico, se é que ainda existia, estava em algum lugar entre os corredores do segundo andar, onde antes ficavam os dormitórios das meninas. Ali, uma nova placa fora pregada à porta do antigo quarto 6, sala da diretora interina. Lá dentro, o cenário havia mudado completamente. Uma cama solitária, um armário com roupas que Ava nunca vestira, um espelho quebrado com fios pretos costurando as bordas, e na parede dezenas de desenhos infantis, todos representando ela. Mas as versões nos desenhos eram cada vez mais deformadas, mais distorcidas. Ava com o rosto virado do avesso, Ava feita de costura, Ava com a boca selada e os ouvidos multiplicados. Em todos os desenhos, uma única frase surgia, como uma assinatura. Ela escuta para sempre. E era verdade. Quem entrava no orfanato, e eventualmente alguns ainda entravam, acabava se deparando com ruídos que não se explicavam, vozes que imitavam entes queridos, passos em sincronia com os próprios, espelhos que devolviam expressões erradas. Mas havia um padrão. Todos os que ousavam falar dentro do prédio começavam a ouvir Ava. Primeiro em sonhos, depois acordados. Uma mulher sussurrando perguntas, chamando pelo nome, oferecendo ajuda e, por fim, ordenando. O que antes era um grito de socorro, agora era uma teia. Ava havia se tornado a isca, a recepcionista do vazio, a voz que precede a voz. Certa noite, um grupo de jovens entrou no prédio. Gravavam para um canal de internet. Faziam piadas, chutavam portas, riam alto. Um deles encontrou um diário na sala da diretora interina. O nome Ava L. estava na capa. Ele começou a ler em voz alta. Nas primeiras páginas, uma voz de criança respondeu. Eles acharam engraçado. Continuaram. Então, o som parou. O ar ficou espesso. A respiração de todos falhou. E ao fundo, nos alto-falantes que já não funcionavam havia décadas, Ava falou. Silêncio agora. Os gritos dos rapazes não foram ouvidos lá fora, mas foram escutados, dentro. As paredes os engoliram como sempre. E no dia seguinte, novas fotos apareceram no quadro de honra. Sem olhos, sem boca. Apenas sorrisos costurados. No porão, onde antes havia 3 gaiolas, agora havia 4. E um novo botão no painel da sala ritualística. Gravar próxima supervisora. Ava, mesmo dentro daquilo, ainda sentia saudade. De quem havia sido. De quando ainda tinha medo. Mas agora não era mais o medo quem dominava. Era o chamado. E esse chamado exigia continuidade. Ela sabia que alguém viria. Alguém sempre vem. E ela estaria lá, escutando, sempre, esperando o som certo, a voz errada, a frase fatal, o nome próprio pronunciado em voz alta. Ava nunca saiu, porque Ava é o prédio, e o prédio agora tem boca. Ninguém sabe exatamente o que acontece no instante final, aquele momento em que a sanidade deixa de resistir e o horror se torna o único idioma possível. Mas o orfanato sabe. Ele testemunha esse instante todos os dias, em todos os tempos, com todos os nomes.
e registra, não em papel nem em vídeo, mas em paredes, em cortes, em costuras feitas na alma de quem ousa entrar. O último grito, aquele que rompe os pulmões, que tenta alertar, que clama por socorro, não escapa. Ele é absorvido, engolido e permanece circulando pelos corredores escuros como uma maldição sonora, um eco eterno, o último berro no escuro. E esse berro é de Ava. Ela ainda grita mesmo sendo parte da entidade, mesmo costurada à estrutura, mesmo sem boca, porque o grito dela agora não precisa de som. Ele é sentido na pele dos que entram. No frio súbito que percorre a espinha quando alguém pisa no primeiro degrau da escada principal. No arrepio que aparece quando se acende a lanterna e se vê uma sombra que não deveria estar ali. No silêncio absoluto que precede o pavor. É nesse instante que Ava berra. Não com voz, mas com tudo. Hoje disse que o orfanato está interditado, mas toda noite uma única janela do segundo andar se acende por alguns minutos. E quem passa na estrada próxima, se tiver coragem de parar o carro, verá uma figura feminina parada, olhando para fora. Cabelos loiros, corpo imóvel, olhos escuros demais. E às vezes, ouvirá seu próprio nome sendo sussurrado dentro da cabeça. Não há som externo, mas o cérebro ouve. A pele arrepia, o coração acelera. E a pergunta vem, sempre a mesma. Você me escuta? A maioria acelera o carro e vai embora. Mas alguns respondem, sim. E nesse instante, eles pertencem. A lenda urbana se espalhou. Dizem que o orfanato foi construído sobre uma antiga fenda geológica, uma boca da terra, onde sons não retornam. Dizem que o verdadeiro nome da diretora original nunca foi conhecido, apenas suas iniciais, ES. Dizem que a mulher de olhos tristes que aparece nas janelas é só um fantasma. Mas todos os que estudaram os documentos, as fotos antigas, os relatos, notam um padrão. O nome Ava aparece em todos os ciclos, desde a década de 1950, desde o primeiro incêndio, desde o sumiço das primeiras crianças. E os moradores, os mais antigos, têm uma última história, a mais assombrosa. Eles juram que em noites sem lua o orfanato canta. Uma canção infantil, desafinada, entoada por vozes de crianças distantes. E no final da melodia uma voz adulta se sobressai. Uma voz arranhada, costurada, que sussurra as últimas palavras que qualquer um deveria ouvir. Ela quer mais uma boca. Quem escuta isso, ouve para sempre. E se algum dia você encontrar um diário velho em um lugar abandonado, com páginas que escrevem sozinhas, com frases que sabem seu nome, com desenhos seus feitos por mãos que você nunca viu, não leia em voz alta, porque o orfanato ainda respira e Ava ainda escuta.